Bom dia. Antes de mais quero agradecer o convite para vir aqui, é sempre boa pessoa para falar daquilo que faz e vou falar de coisas menos frias do que se falou há um bocadinho. Portanto, vou falar da utilização de imagens de satélite para apoio à rega. Portanto, agora uma das perguntas que foi feita foi sobre, a resposta envolveu solos, envolveu a produção de comida e isso envolve rega. E a rega é uma coisa, portanto, a terra tem os anos todos que tem, a agricultura tem 4.000 anos, a rega foi introduzida aqui na nossa zona pelos árabes, quando cá estiveram, há 1.000 e tal anos, mas era uma coisa muito localizada, perto dos rios, enfim, os árabes trouxeram os poços e trouxeram a nora e permitiram regar mais do que os romanos regavam. Não? Os romanos traziam água para as cidades através de aquedutos, tudo era por gravidade, os árabes ensinaram-nos a regar, mas era uma coisa incipiente. Entretanto, agora, no passado mais recente, nós começámos a construir barragens, inventaram os motores elétricos e os motores de combustão interna e a pessoa começou e começámos a conseguir ir buscar a água a profundidades cada vez maiores e em maior quantidade. E, portanto, agora até o Alentejo é regado. E quando se fala de agricultura, as pessoas olham logo para o Alentejo e olham para as novas zonas de regadio do Alentejo. E então, a rega é uma coisa que normalmente o agricultor não sabe fazer. Portanto, o agricultor normalmente é filho de agricultor, aprendeu a fazer a agricultura com os pais e portanto, vai mantendo a tradição. Quando chegamos à rega, como não há tradição, não há ninguém para copiar. Então, normalmente, um agricultor que rega agora, que era filho de um agricultor de sequeiro, ele sabe que quando rega tem maior produção, então a tendência é para regar com excesso de água. Quando se rega com excesso de água, há vários problemas que aparecem. Um primeiro problema é imediatamente uma penalização para o agricultor porque vai consumir mais energia. Portanto, para regar é preciso pôr água em pressão para que a água saia de um aspersor, ou seja de onde for, então há um consumo de energia. E aí o agricultor é penalizado. E o agricultor, se regar com excesso de água, também é penalizado porque põe nutrientes na terra, utiliza fertilizantes e aqueles fertilizantes são lixiviados pelo excesso de água que ele põe no solo. E, portanto, a água dissolve os nutrientes e leva-os. Simplesmente leva-os para onde? Vai levá-los para um rio. E porque o rio é o excesso de água da bacia hidrográfica. Então, aqueles nutrientes vão para o rio e aí criamos o problema da eutrofização. Portanto, os nossos rios começam a ficar verdes. E ficam verdes com o excesso de nutrientes que vem da agricultura. Portanto, o prejuízo do agricultor, em termos de excesso de água, em termos de perda de nutrientes, vai criar um problema ambiental no rio. E se não criar no rio, provavelmente vai criar numa albufeira que esteja construída no rio. Portanto, o rio tem sombra, a água corre com maior velocidade e, portanto, frequentemente não gera ali um problema de eutrofização. Mas, quando chegamos ao reservatório, onde a água, à albufeira, onde a água pode ficar meses ou anos, o tempo de residência do Alqueva é à volta de 6 anos, portanto a água, um litro de água que entra na barragem do Alqueva demora 6 anos a sair de lá e portanto durante esse período então há todo o tempo para a biologia trabalhar e portanto criamos a água verde. Portanto, estes problemas fazem com que haja muitos incentivos, digamos, ao desenvolvimento de tecnologias para apoiar a rega. O sucesso da tecnologia depende da necessidade do agricultor também. Portanto, como a rega tem problemas, por vezes há pessoas que dizem isto tem que se impedir a rega, tem que se criar dificuldades para que as zonas regadas sejam muito extensas. Eu costumo dizer que se calhar é melhor fazer ao contrário, é permitir muitas zonas regadas e fazer com que a água não chegue para todos os agricultores. E então, se a água não chegar para todos os agricultores, aí vai haver um incentivo para que os agricultores utilizem menos água.
Porque se o preço for o único problema, portanto, há sempre alguém que consegue vender um produto agrícola mais caro e consegue sempre pagar a água. E, efetivamente, a água de rega é uma água relativamente barata. Então, eu vou falar do que é que nós temos feito em termos de o contributo para melhorar a rega. O primeiro contributo é pedagógico, desenvolvemos produtos e casos de demonstração que permitam mostrar que nós temos razão, porque normalmente o agricultor é como eu, se alguém me vier falar de uma coisa qualquer que eu acho que domino bem e se achar que a outra pessoa não sabe muito, eu começo por não acreditar. Então, o agricultor também tem uma certa tendência para não acreditar no indivíduo que está no Instituto Superior Técnico ou noutro instituto qualquer, numa universidade que nunca regou e, portanto, vem agora ensiná-lo a regar. Portanto, este é o primeiro problema. Então, eu vou falar disso, de alguns exemplos e como é que as imagens de satélite podem aparecer no meio deste sistema. Portanto, esse então, e vou tentar passar a mensagem de que o sistema melhor é a combinação de imagens de satélite, portanto, monitorização por satélite ou por drones, com modelos matemáticos. E, portanto, vou descrever um bocadinho as imagens de satélite, o que é que nós utilizamos, dentro da minha ignorância sobre o tema, e descrever um bocadinho os modelos e mostrar alguns resultados. Portanto, um satélite, mais coisa menos coisa, é isto. É uma caixa que anda por ali por cima e vai olhando para a Terra. E, como foi referido há um bocadinho, vai olhando para a Terra, vai fazendo imagens que podem ser imagens de maior resolução ou de menor resolução. E o satélite, agora nós ouvimos falar de constelações de satélites. Portanto, agora quando se fala de satélites, fala-se de muitos satélites, nós cada vez temos mais serviços que são produzidos pelos satélites e, portanto, o satélite tem interesse, quando os satélites eram poucos, eram usados sobretudo pelos militares, agora que têm utilização civil, eles estão em constelações e produzem muito mais informação. E o satélite pode olhar para a Terra, como estamos ali a ver, portanto, o satélite está desligado. Qual é o botão da frente? Ok, eu tenho ali um ponteiro, vou ali buscar um outro ponto. E o ponteiro? Se calhar não tem pilha. Tem um laser. Depois tem um laser, é isso? Quero o laser aí. Era o laser, sim. Mas ele não... Então, eu tenho... Pois, se calhar não tem pilha. Eu tenho aqui. Tem aqui um. Peço desculpa. Não tem problema. Funciona? Ok, obrigado. Ok, então o satélite pode olhar para a Terra de duas maneiras. Ou pode olhar através de um feixe muito alargado, então se olha para a Terra através de um feixe muito alargado, cobre uma zona muito vasta, mas com baixa resolução. Portanto, o satélite tem uma quantidade de pixels, é como a nossa máquina fotográfica, e então, quando vê uma zona muito grande, dá imagens de baixa resolução. Ou pode olhar para a Terra através de um feixe muito estreitinho. E se olhar através de um feixe muito estreitinho, então pode fazer imagens de alta resolução. Normalmente, o preço das imagens depende disto. Portanto, se eu tiver uma imagem que cobre uma zona muito alta, que é de baixa resolução, tem potencialmente muitos utilizadores, então vai ser uma imagem mais barata. Se eu olhar para uma zona muito específica, então vai servir pouca gente e a imagem vai ser muito cara. Portanto, quando nós queremos uma imagem de alta resolução, temos que pagar, e temos que pagar bastante dinheiro. Se for de baixa resolução, normalmente não pagamos nada. E, portanto, eu tenho trabalhado essencialmente com imagens que nós não pagamos.
E o satélite pode olhar cá para baixo e tirar fotografias como a minha máquina fotográfica, mas pode ele próprio também, como já vimos na apresentação anterior, ele emitir um sinal cá para baixo e ver como é que o sinal se reflete. E então é uma outra maneira de o satélite trabalhar. E depois há ainda uma outra maneira muito interessante, que está aqui, que são dois satélites a interagirem um com o outro. Há um satélite que vai ali à frente e há outro que vai aqui atrás. E isto é muito interessante para monitorizar, isto é utilizado para monitorizar a aceleração da gravidade, e a aceleração da gravidade depende da massa da Terra, depende da densidade da Terra. Se tivermos uma massa mais forte, maior, então a aceleração da gravidade é maior. E então, o que é que acontece? Se nós tivermos muita água no solo, ou se nós perdermos água do solo, então reduzimos a massa que está armazenada naquele volume, e quando reduzimos a massa, reduzimos a gravidade. E se reduzimos a gravidade, este satélite é atraído para a Terra com menos força. E se é atraído para a Terra com menos força, ele afasta-se da Terra. E então, neste sistema aqui, que tem um satélite que está a olhar para o outro, este vai haver uma mira ali à frente. Se a mira subir, a gravidade é mais baixa. Se a mira descer, a gravidade é mais alta. Portanto, isto pode acontecer ou por ter água, ou porque tem ferro, ou porque tem não sei o quê, que torna a gravidade maior. Mas, se o satélite passar aqui uma vez por mês, e no mesmo local a gravidade mudar, então quer dizer que alguma coisa mudou na Terra. E aquilo que muda na Terra, com mais facilidade, é a quantidade de água que está no subsolo. Então, este sistema de satélites é utilizado para monitorizar aquíferos. E eu achei isto uma ideia genial. Eu não seria nunca capaz de pensar numa coisa destas. E então, porquê que é importante monitorizar os aquíferos? Isto aqui é uma zona no vale do Rio Colômbia, nos Estados Unidos. E nós vemos aqui uns círculos, não é? Que são zonas regadas, vê-se aqui o pivô que anda aqui à volta e vai regando, e portanto nós vemos que aqui está verde, outros está menos verde, mas onde não é regado, isto não tem vegetação nenhuma. Portanto, aqui está a ser usada uma quantidade muito grande de água. E uma boa parte desta água vem do aquífero. Então, nós atualmente, às vezes fala-se do milagre da agricultura em Israel ou na Arábia Saudita, ou muito daquele milagre é um falso milagre. É feito com água do aquífero, é extraída do aquífero, e se nós extraímos do aquífero mais água do que nós pomos lá no inverno seguinte, então o nível do aquífero vai baixando. E a certa altura, uma zona que já era semi-desértica, pode passar a ser desértica porque removemos lá a água toda. E, portanto, são agriculturas, técnicas de agricultura que não são sustentáveis. E se nós olharmos para as guerras que existem no mundo, normalmente as guerras estão relacionadas ou com o petróleo ou com a água. São as duas razões para as pessoas andarem à guerra umas com as outras. E penso que é por isso que muitas das guerras são em zonas semiáridas e são guerras pela água. Porque quem não tem água e quer fazer agricultura, a primeira tentação é ir buscar então a água ao aquífero. E, portanto, a gestão sustentável da água subterrânea obriga a manutenção do armazenamento nos aquíferos. Eu diria numa escala pelo menos de 10 anos. Isto é, este ano em Portugal não choveu. Não choveu, nós podemos ir buscar água ao aquífero. E no próximo ano, se não chover, ainda podemos ir buscar água ao aquífero. Mas, num dos próximos anos, quando chover, nós temos que repor a água do aquífero. Se não repusermos, então vamos tornar isto mais árido. E aqui estão 3 mapas produzidos pela NASA para a Califórnia. E aqui tem a quantidade de água em 2002, não tenho aqui escala, não sou capaz de dizer o que é que isto quer dizer, mas 2002, 2008, 2014. O que nós vemos aqui é que nos últimos 12 anos, ou neste intervalo de 12 anos, a quantidade de água nos aquíferos da Califórnia baixou muito.
E, portanto, há alguém que está a usar mais água do que deveria usar e, mais cedo ou mais tarde, alguém vai pagar a fatura. Por acaso, nunca vi qual é o impacto disto na subida do nível do mar. Normalmente, quando se fala da subida do nível do mar, fala-se somente da temperatura, fala-se do gelo, mas não se fala desta água. Mas esta água pode ser muita, porque nos aquíferos a porosidade do solo, portanto, anda na casa dos 30%. Se nós tirarmos, se fizermos desaparecer a água de uma zona, se isto aqui fossem 3 metros de redução do nível do aquífero, isto aqui seria muita água que iria para o oceano. E, portanto, é outro dos fatores que tem como consequência a subida do nível do mar. Portanto, isto aqui, então, são o tipo de imagens que nós podemos esperar tanto dos satélites. 3 tipos de imagens. Ou informação deste tipo, que eu não vou falar aqui no caso da rega, ou imagens em que nós vemos a cor da Terra com diferentes filtros e, portanto, podemos identificar diferentes tipos de verde ou diferentes tipos de castanho, portanto, diferentes tipos de uso do solo, ou então imagens do tipo radar em que o satélite emite um sinal e pode detectar coisas em movimento, medir, por exemplo, a velocidade do vento, ou pode medir o teor de água no solo. Portanto, são os 3 tipos de imagens que os satélites nos dão. Qualquer destas imagens é pouco, digamos, é muito importante, é muito útil porque é barata, é muito útil porque pode cobrir a Terra toda, é muito útil porque está lá faça sol ou faça chuva, portanto nós não temos de sair de casa para termos esta informação, mas o número de variáveis que medimos é baixo e, portanto, nós no nosso dia-a-dia raramente usamos imagens de satélite. Eu dos satélites uso o GPS no meu telefone e eventualmente recebo comunicações, chamadas telefónicas que vieram por um satélite, mas eu não sei. Portanto, o cidadão comum normalmente não utiliza as imagens de satélite. Utilizamos produtos que são derivados das imagens de satélite. E é disso que eu vou falar. E vou falar então da rega e vou falar de como nós estamos a usar algumas imagens. Isto aqui é a bacia do Tâmega. Portanto, logo isto é uma imagem Google, a maior parte destas coisas já são imagens de satélite. Então, se eu quiser estudar a dinâmica da água nesta bacia, o que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu preciso é conhecer o modelo digital de terreno. Eu tenho de saber se aquilo é uma planície, como é que eu tenho de saber a elevação do terreno. Porque a água que chove em terra vai toda para o mar. Enfim, ela vai-se deslocando para o mar. E desloca-se por ação da gravidade. E o efeito da gravidade depende da inclinação do terreno. Portanto, o modelo digital de terreno é a primeira coisa que nós temos que ter para estudar a dinâmica da água. Então, temos um modelo digital de terreno da Terra toda e atualmente nós temos um modelo digital de terreno da Terra toda feito por satélite. Portanto, a NASA tem um produto que é um modelo digital de terreno, este aqui era de 70 metros, mas atualmente nós temos um modelo digital de terreno numa escala de 30 metros. E isto revolucionou a forma de nós olharmos para a Terra e de fazermos trabalhos na Terra, porque antes da NASA tornar este produto um produto de domínio público, nós só conseguimos obter estes mapas através dos militares, e os militares cobravam-nos uma fortuna por cada mapa. Porque os militares agora também têm que se autofinanciar em parte e, portanto, eles tentam vender o que têm para vender. E como as armas não se vendem, então eles vendem este tipo de informação. Atualmente, isto está aí, toda a gente tem acesso porque os satélites mediram e, atualmente, isto antigamente teria valor comercial para os militares, agora os americanos já não têm nenhum valor, não veio valor comercial nisto e dão. A outra coisa que nos vem do satélite é então o coberto vegetal. Há um produto que é o produto Corine, o Corine Land Cover, que é um mapa para toda a Europa, que nos dá a cobertura do solo. Esse mapa... Aqui apitar.
Ok, vai-se calar. Portanto, este mapa é baseado em imagens de satélite. Portanto, o satélite dá diferentes tipos de verde e então esses diferentes tipos de verde são calibrados a partir de medidas feitas no terreno. Há pessoas que vão vendo a imagem de satélite, vão vendo o que é que lá está e a partir daí este mapa é calibrado e ficamos com uma lista com uma legenda que está aqui, que não se consegue ler, mas que nos dá, para, isto aqui é da Bacia do Maranhão, dá-nos o tipo de vegetação que lá está. E podemos ter mapas, este mapa é um mapa com maior detalhe, este é outro com menor detalhe, são dois produtos diferentes. E, portanto, a tendência é, a pouco e pouco, irmos construindo. Quanto mais satélites vão existindo, mais resolução nós podemos esperar destas coisas. Quando se fala de fogos, do tipo de árvore que lá está-se a falar disto também. Então, um dos produtos que vem do satélite é o chamado NDVI, que é o Normalized Difference Vegetation Index. Então, o que é isto? Este NDVI resulta de vários filtros que eles usam nos satélites e, a partir daí, eles conseguem saber se a planta é mais verde ou menos verde. E, para nós, isto não nos interessa diretamente, mas o que nos interessa é o chamado Leaf Area Index. E o Leaf Area Index são metros quadrados de folhas por metros quadrados de terreno. Portanto, quando nós temos uma árvore, a árvore tem ramos e a árvore dá ramos para poder ter muitas folhas. Então, a árvore tem camadas de folhas, umas por cima das outras, então tem um Leaf Area Index que é superior a 1. Se eu tivesse uma alface, tem um Leaf Area Index que é superior a 1, também tem uma quantidade de folhas. Mas uma couve galega tem um Leaf Area Index que anda perto de 1. Portanto, tem uma área de folhas que é próxima da área do terreno. Então, quanto mais folhas a árvore tiver, mais ela pode interagir com a atmosfera. E então, como é que a árvore interage com a atmosfera? A árvore interage com a atmosfera captando energia solar, captando energia, portanto, e captando CO2 e perdendo água. Portanto, são as três formas que a árvore tem de interagir com a atmosfera. Então, quanto mais folhas a árvore tem, quanto maior for o Leaf Area Index, maior é a necessidade de rega, maior é a necessidade de água. E aqui temos um mapa de Leaf Area Index produzido a partir do satélite. Portanto, então, nós no trabalho que fazemos utilizamos o Leaf Area Index, portanto a medição da quantidade de folhas, e utilizamos o modelo digital terreno. São dois produtos que nos vêm diretamente do satélite e ainda o tipo de vegetação que lá está. Portanto, a partir do Leaf Area Index ou do NDVI, eu consigo saber então, qual é a quantidade de folhas que lá estão, mas se o satélite for passando, eu vou também saber a que taxa é que aquela vegetação se está a desenvolver. Portanto, se a árvore estiver a dar folhas, o Leaf Area Index vai subindo. Portanto, o Y vai aumentando. E quer dizer que a árvore está a crescer. Quando chega ao verão, deixa de crescer e depois no outono começa a baixar. Portanto, isso é uma informação importante. Tem utilização direta, não tanto por nós, mas aquele pessoal que negocia no mercado de futuros, quem negocia em farinha de trigo, tem interesse em ir vendo como é que está o Leaf Area Index do trigo na Ucrânia, porque se na Ucrânia o trigo não estiver a crescer, quer dizer que o preço vai subir, e então o melhor é antecipar as compras e para fazer dinheiro. Portanto, quem negocia em mercados futuros, em coisas ligadas à alimentação, ou as seguradoras, utilizam diretamente isto. Nós utilizamos para fornecer aos modelos. E, portanto, a partir da taxa de variação do Leaf Area Index, nós temos a taxa de crescimento. E, a partir da área de folhas, nós também calculamos a transpiração. E a água que o agricultor tem que fornecer, basicamente, é a água que a planta transpira, como eu vou mostrar um bocadinho mais abaixo. Portanto, então, os satélites fornecem informação à escala global e, normalmente, barata. Mas se quisermos informação de alta resolução, normalmente isto passa a ser caro, tem que ser pago. E o problema dos satélites é que dão um número de restrito de variáveis, portanto dão poucas variáveis e
e não explicam os processos e por si só, normalmente as imagens são insuficientes para tomar decisões. Portanto, se um agricultor vir a imagem de satélite da seara dele e vir que a seara não está a crescer, ele não vai saber, ele vai saber que não está a crescer, mas não vai saber porquê. Portanto, ele não sabe o que é que tem que fazer. Portanto, ele precisa de mais informação. Normalmente, eu achava que a pessoa olhava para o agricultor olhava para o campo de milho e via se ele estava a crescer ou não estava a crescer. Se o campo for muito grande, o agricultor tem dificuldade em ver isso, porque o agricultor anda em volta, tem uns caminhos por onde ele passa, mas não vê a seara toda. Isso foi uma coisa que eu aprendi na interação com os agricultores. Portanto, os agricultores gostavam de ver as imagens de satélite e ver nos hectares de milho que eles têm, onde é que ele estava maior e menor. Ok, portanto, nós precisamos então de modelos. E, portanto, combinar imagens de satélite e modelos é aquilo que eu acredito que é a melhor forma de trabalhar e é aquilo que eu faço. E é disso que eu tento viver lá no técnico. Porque os modelos também são uma coisa barata. Então, o que é que um modelo tem que fazer? Se eu quiser lidar com a água, eu tenho aqui o ciclo da água, que aparece em qualquer livro do ensino secundário, e o que nós vemos aqui é que temos água que se evapora no mar, e as nuvens transportam para a terra e chove, e então esta água vem vindo por aqui, e uma parte é transpirada pelas plantas. Em Portugal, grosso modo, 70% da água que chove é transpirada pela planta, portanto ela não chega ao mar, e se nós construirmos muitas barragens, ainda vamos reter mais água e, portanto, vamos aumentar a quantidade de água que é transpirada pelas plantas. Eu, quando mostro a minha área de trabalho começou por ser a área do mar, e, portanto, ambientes salgados. E quando mostro esta figura, costumo perguntar porque é que o mar é salgado. Que era uma pergunta que me faziam a mim quando era criancinha, e a resposta era porque tem muito bacalhau de molho. E na realidade, porquê que o mar é salgado? O mar é salgado porque, então, a água que se evapora aqui, a única coisa que nós tiramos através da superfície livre do mar, ou não a única coisa, mas tiramos aqui água pura. Esta água vem destilada e vai chover em terra, e quando chove em terra, dissolve sais, os sais nutrientes que falavam um bocado, são nutrientes normalmente dissolvidos, e outros não são nutrientes, mas são sais, dissolve sais, e esses sais vêm vindo até ao mar. Quando a água volta ao mar, traz sais. A minha mulher é agrónoma e trabalha em solos e em rega, por isso é que eu também me interessei um bocadinho por esta área, e desloquei um bocadinho da área do mar para aqui também. E um agricultor, um agrónomo, rega com água com sais até 25 miligramas por litro. Até 25 miligramas por litro eles acham que a água é boa para regar. Daí para a frente já é preciso cuidar de regar com aquela água. Se o mar, aqui na nossa costa, tem cerca de 35 gramas por litro. Se nós dividimos 35 gramas por 25 miligramas, chegamos a 1200. E, portanto, se este fosse o único mecanismo de geração de água salgada, o oceano global ter-se-ia evaporado desde que a Terra existe qualquer coisa como 1200 vezes. E então um dia estava à conversa com um geólogo, o geólogo explica-nos tudo o que aconteceu na Terra desde o tempo dos dinossauros, e perguntei quantas vezes é que eles achavam que a água de mar se tinha evaporado. E ele disse-me, nós achamos que é umas 900 vezes. Pronto, e eu, com a minha conta de marciais, cheguei a 1200. Portanto, fiquei convencido que este é o principal mecanismo de formação de água salgada. E é por isso que o Mediterrâneo é mais salgado do que o Atlântico. Porquê? Porque se evapora mais água no Mediterrâneo do que no Atlântico. O Mediterrâneo contribui com uma coisa na ordem de 1 milhão de metros cúbicos por segundo de água para o Mediterrâneo, através do Estreito de Gibraltar. Portanto, aquela água está-se a evaporar, 1 milhão de metros cúbicos está-se a evaporar por segundo, proveniente do Atlântico. Portanto, o Mediterrâneo é mais salgado do que o Atlântico. Então, mas a maior parte da água que o utilizador usa para regar vai se evaporar em terra. Então, um dos problemas da rega, ou um dos perigos da rega, é a salinização do solo. Por isso é que eles só podem regar com água com teor de sais baixo. Se o teor de sais for alto, eles vão deixar muitos sais naquele local, e então eles podem salinizar o solo.
As plantas reagem ao sal como nós reagimos ao sal. Portanto, se alguém me quiser convencer a beber água salgada, eu não bebo. Eu não bebo porque eu quero beber água para eliminar sais, não é para pôr mais sais dentro do meu organismo. Então, se eu beber água salgada, eu vou precisar de mais água para eliminar os sais. Portanto, eu por acaso, quando era miúdo, tentei beber água salgada e não consegui desistir, nunca mais tentei. Mas eu acho que ninguém consegue beber água salgada. E porque o organismo sabe que aquilo só vai criar problemas. As plantas é a mesma coisa. Se a água se o solo se aumentar o teor de sais, então as plantas detectam que a água está salgada e não absorvem água. E como não absorvem água, não crescem. Portanto, são poucas as plantas que conseguem crescer com água salgada. São as plantas de sapau, que são meia dúzia de espécies, é que conseguem crescer com água salgada porque têm um mecanismo de excretar sal através das folhas. Ok, então, este é o ciclo da água. Quando nós falamos de rega, estamos a falar de transpiração das plantas. Portanto, porque é que nós regamos? Nós regamos para que a planta tenha possibilidade de transpirar. Porque quando a planta transpira água, ela faz, na realidade, duas funções. Uma é regular a temperatura, como nós, quando estamos com calor também transpiramos, e esse é um mecanismo de regulação da temperatura, e o outro é que os nutrientes que a planta precisa, minerais, estão no solo e estão dissolvidos, e então eles têm que ser transportados para dentro da planta através de um fluxo de água. Portanto, quanto maior for aquele fluxo, mais nós alimentamos a planta e, portanto, mais ela pode crescer. No solo, nós temos, então, se isto for aqui a superfície do solo, está aqui um rio, está aqui um poço, e é costume falar, quando se fala da água, da dinâmica da água no solo, em escalas de tempo de dias, ou de anos, ou de séculos, ou de milénios. Então, quando falamos de rega, estamos a falar de escala de tempos de dias. O agricultor tem que regar uma vez por semana, ou tem que regar com frequência. Então, a água que está associada à escala de tempo de dias tem um movimento no solo, sobretudo vertical. Nós regamos, a água infiltra-se, a planta retira aquela água, transpira. Os rios, o que é que são? Os rios são, grosso modo, o excesso de água da bacia. Portanto, os rios são o cano de esgoto da bacia. A água que está em excesso na bacia hidrográfica vai para o rio e do rio vai para o mar. Então, este rio, e os rios normalmente não secam no verão. Portanto, os rios, se chover, têm mais água, se não chover, têm menos água, mas normalmente não secam, exceto em zonas semiáridas. No Alentejo há rios temporários, mas a maior parte dos rios, para nós, são coisas que não secam. E não secam porquê? Porque são alimentados por um movimento horizontal que tem a escala de tempos da ordem de um ano. Portanto, a água do inverno, a água que chove no inverno, demora uns meses até chegar ao rio. Ok, e a água, então, como já há um pouco daqueles pivôs e a água que é medida por aquele satélite, é a água que nós vimos buscar aqui abaixo. E alguma daquela água pode estar lá há séculos. Até vi um documentário sobre a Arábia Saudita e eles estão a regar com água que já lá está há 2000 anos no aquífero. E, portanto, a água que em princípio não deveriam de ir buscar. Então, a planta, interage aqui neste sistema de 2 dias, a planta tem raízes e com estas raízes ela vai buscar água e que transpira para se alimentar. Aqui está o milho tem raízes que andam na casa dos 2 metros. 1,5 metro, 2 metros é o comprimento das raízes do milho. Por isso o milho tem que ser regado, senão aquela camada de sol seca e ele não consegue crescer. Se for um arbusto, tem raízes maiores, se for uma árvore, tem raízes maiores. Portanto, cada planta define a sua estratégia em função do ambiente onde costuma viver. Ok, eu vou tirar aqui isto. Então, e o que é um modelo? Um modelo é qualquer coisa que nós usamos para reproduzir este processo. Um dia eu estava a dar uma aula e houve um aluno que me dizia, eu estava a tentar explicar o que era um modelo e disse, um modelo para mim não é isso. Então, eu inspirei-me para fazer este slide. Para muita gente, um modelo é uma coisa assim, para outras pessoas é mais assim, e para nós, um modelo é isto. Então, o que é um modelo? Um modelo tem esta equação, como aqui estão os bonecos que o PowerPoint resolveu juntar ali,
um modelo, basicamente, o que é? É uma equação que traduz um princípio que é muito fácil de entender e que diz que se eu tiver um volume, se eu definir um volume, de um metro cúbico, o volume qualquer que eu quiser, se eu definir um volume, a taxa de acumulação de material no interior do volume, seja o material o que for, pode ser água, pode ser nitrato, pode ser fosfato, pode ser matéria orgânica, a taxa de acumulação no interior deste volume é igual àquilo que entra pelas faces do volume, menos aquilo que sai pelas faces do volume, mais o que se produz, menos o que se consome. Portanto, um modelo, este é o princípio de conservação, é o mesmo princípio de conservação que nós podemos aplicar à nossa conta bancária. Eu tenho uma conta no banco e eu sei que a taxa de acumulação de dinheiro na minha conta depende do que eu lá puser, menos o que eu retirar, mais o que se produzir, menos o que se consumir. E eu, quando cresci com a ideia de que a conta no banco produzia dinheiro, que era uma coisa chamada juros, e então havia ali uma taxa de produção. E não havia nenhuma taxa de consumo no banco. Mas agora descobri que há, por todos os meses, quando recebo o meu salário, diz taxa de manutenção da conta, tanto. Portanto, se eu não puser lá mais do que retiro, ao fim de algum tempo, aquela conta acaba porque se esgota o produto. Portanto, um modelo é esta conta que faz. A taxa de acumulação é igual ao que entra, menos o que sai, mais o que se produz, menos o que se consome. E agora, no solo, como é que as coisas entram no volume? Portanto, eu pus aqui um bonequinho, há um bocadinho, aqui, tem estas camadas, cada uma destas camadas é um volume. E é o volume destes de controle. E agora, como é que as coisas podem entrar ou sair dentro deste volume? Tem que ser levadas pela água, ou pela planta, ou retiradas pela água, ou retiradas pela planta. Então, se aquele volume está ali a seguir for uma destas camadas, então eu tenho aqui um fluxo que é devido ao movimento da água, portanto a água, quando se desloca, transporta tudo o que ela tem dissolvido, vai tudo com ela, e quando ela sai daqui, também leva. Portanto, o agricultor pode fertilizar a superfície e depois a água leva o fertilizante para dentro do volume. E agora, dentro do volume, a planta vai remover coisas. Através das raízes vai remover. A planta remove água, a planta remove nutrientes, remove tudo isso. E a planta deixa lá qualquer coisa. E o que a planta lá deixa é matéria orgânica. Portanto, a planta produz raízes, produz folhas, produz caule, e quando nós cortamos uma planta, normalmente deixamos a raiz. Tirando as batatas e assim, os nabos e pouco mais, nós deixamos a raiz. Então, a raiz que fica dentro do solo é matéria orgânica, aquela matéria orgânica vai ser mineralizada pelas bactérias, vai dar origem a nutrientes que vão ser utilizados pela nova geração de plantas. Portanto, as plantas também são como nós, também herdam da geração anterior. A geração anterior deixa lá alguma coisa. Então, quando nós regamos, produzimos mais matéria orgânica. Quando produzimos mais matéria orgânica, deixamos mais matéria orgânica no solo, fica mais material para a geração seguinte de plantas. Por outro lado, a matéria orgânica melhora as propriedades do solo. A matéria orgânica melhora a fertilidade, mas melhora a capacidade do solo para reter água. E a planta precisa que o solo seja capaz de reter água para que ela possa atravessar dias sem chuva ou sem rega. E, portanto, a rega tem, então, é um processo que tem sinais positivos e sinais negativos. O sinal positivo é crescer mais planta. Portanto, nós temos maior produtividade, alimentamos mais bocas. Sinais negativos, efeitos negativos podem ser a salinização do solo ou podem ser a lixiviação de nutrientes. E há um sinal positivo também, que é o melhoramento do solo. Portanto, o solo tem tendência para melhorar. Portanto, a rega, se for bem feita, pode ser, se nós conseguirmos fazer agricultura de precisão, podemos eliminar efeitos negativos e maximizar os efeitos positivos. Ok, então isto é um modelo, nós fazemos as contas a este volume, e agora, se eu fizer uma malha, se eu puser vários volumes uns colados aos outros, eu sei que o que sai de uma camada entra na de baixo,
ou na de cima. Se a água estiver a descer, entra na de baixo e, portanto, eu vou transferindo material de umas camadas para outras e então o modelo calcula o que está a ser transferido. O que o modelo não consegue saber é o que se passa na superfície livre e é o que se passa cá em baixo. Portanto, na superfície livre, eu tenho que impor aquilo que frequentemente chamam as condições de fronteira, que neste caso são as práticas agrícolas. Portanto, as práticas agrícolas têm a ver com a quantidade de material que o agricultor aqui põe, se põe mais água ou menos água, mais nutriente ou menos nutriente, com a forma que se lavra ou não lavra, tem a ver com isso. Portanto, aqui me faz parte da piada dizer que os modelos matemáticos, ao contrário dos outros, melhoram com a idade. Portanto, isso é uma coisa importante, porque a pessoa vai juntando conhecimento ao modelo e cada ano que passa o modelo faz mais coisas e, portanto, é melhor. Melhor é com a idade. Portanto, os outros não. Portanto, isto é uma razão para eu me ter dedicado a estes e não aos outros. Então, como é que nós fazemos então os modelos que utilizamos nas bacias hidrográficas e na agricultura? Nós temos que dividir a bacia em volumes. A cada um dos volumes nós aplicamos o tal princípio de conservação e se eu olhar para o solo, então eu tenho aqui uma pilha de volumes. Aqui tenho uma zona não saturada, que é a chamada zona vadosa pelos agrónomos, e é ali que as plantas crescem, que têm as raízes. Temos uma zona cá em baixo, que é a zona saturada, que é o aquífero. Temos aqui o rio, e agora, e tenho aqui movimento da água devido à gravidade. E para cada um destes domínios tenho uma equação diferente, e agora na superfície livre eu tenho um coberto vegetal, que então pode ser fornecido pelo satélite. Eu posso ter chuva e tenho evapotranspiração, tenho ali fluxos que tenho que especificar na superfície. E quando chove, aqui na superfície deste solo, eu tenho um escoamento superficial, que pode ir diretamente para o rio, ou posso ter infiltração. E o rio, o que é? O rio, então, como disse há um pouco, é o excesso de água da bacia. Se chover muito e aquela água não se infiltrar, ela vai para o rio. A água que se vai escoando no subsolo, ela vai convergindo para o rio. E portanto, o rio é, então, o excesso de água. E este é o modelo conceptual que nós temos para fazer os estudos que fazemos. Então, na agricultura, isto aqui poderia ser uma herdade, ou isto aqui pode ser um plot. Portanto, podemos ter, o agricultor tem a propriedade dele dividida em plots. E então, o que é que nós queremos com o apoio à rega? O que nós queremos é manter a umidade aqui, num nível que seja bom para a planta e que não dê origem à lixiviação. Portanto, nós não queremos que o agricultor regue com excesso de água. Se ele regar com uma água que não origina excesso de água, então ele tem menos infiltração. Eu já estou a ver que estou já a falar muito. E então, no subsolo, se isto for o subsolo, no subsolo, se eu tiver mais água numa zona do que noutra, a água vai circular na horizontal. Portanto, o solo tem uma capacidade de redistribuir a água. Então, se eu estiver a falar de uma bacia, se isto aqui é uma barragem, se isto for uma bacia, se isto for a chuva, então quando chove, aqui vê-se dois tipos de solo. A cor do solo dá o teor de umidade. Quando chove, tudo fica mais escuro, quer dizer que o teor de umidade aumentou, e o excesso de água vem para o rio. E nesta imagem aqui, a cor representa então o modelo topográfico, a topografia do solo, e nos rios a cor representa o material que está em suspensão. E no rio, portanto, representa os sedimentos. Quando chove, a água fica turva, esta água entra na Albufeira, isto é a Albufeira do Monte Novo, no Alentejo, e vai-se depositar ali e a Albufeira tende a subir. Portanto, um dos problemas do excesso de água no solo, ou do excesso de rega, ou do excesso de chuva, quando chove muito, e eu tenho um escoamento superficial, é a erosão. A erosão é outra ameaça para o solo. O excesso de rega também pode dar origem à erosão, e às vezes nós vemos, debaixo de alguns pivôs, vemos zonas onde houve erosão por excesso de rega. Ok, depois podemos passar isto para a península. Agora tenho que andar mais depressa porque descemos aqui com o tempo. E estes modelos também podemos aplicar dentro de uma cidade.
e vou passar isto. Depois eu penso que a apresentação vai ficar disponível e quem quiser pode ver ali aquilo. Então, como é que nós apoiamos a rega? Se eu tiver aqui, este verde aqui representa o solo com uma quantidade de água que a planta gosta. Que está, e aqui, neste caso, estávamos aqui a representar à superfície uma zona que está seca do solo. E, portanto, aqui a planta já não gosta muito disto, mas aqui ainda tem muito local onde ir buscar água. Se nós formos deixando passar o tempo, a planta vai extraindo água e a zona vermelha vai descendo. A certa altura, nós, quando chegamos a uma quantidade que já começa a criar problemas à planta, então esta seria a altura do agricultor vir aqui e regar. E então o agricultor rega, repõe os níveis de água no solo e a planta fica satisfeita. Se ele não pôs água a mais, este verde não desceu. Portanto, ele pôs água só até aquilo que normalmente chama a capacidade de campo. Quando nós temos um vaso em casa com uma planta, quando regamos, se nós regamos com pouca água, a água não sai cá em baixo. A gravidade puxa para baixo. Mas, como quando o solo está seco, o solo fica tipo mata-borrão, portanto a pressão baixa, então, como está mais seco em cima, a água é puxada para cima. Portanto, há um teor de umidade que separa os dois movimentos. Se nós tivermos excesso de água, a gravidade vence esta luta e puxa a água para baixo. Se pusermos menos água do que... se nós chegarmos a esse teor de umidade, aqui, por exemplo, esta água que está aqui embaixo está a ser puxada para cima pelo solo. Ela não vem até cá acima porque é que sobe aqui, é extraída pela planta e vai-se embora. Portanto, então, o agricultor, quando rega, tem que fazer como nós. Nós, em casa, temos uma penalização se regarmos com água a mais, que é uma coisa que me acontece a mim muito. Quando fico a missão de regar, aquilo corre sempre mal e a água sai sempre. Eu depois tenho que limpar. O agricultor não tem que limpar, porque quando ele põe água a mais, isto vai para a água subterrânea e vai parar ao rio. Então, temos aqui um resultado do estudo real que temos estado a fazer, em que o agricultor rega com 620 milímetros de água por metro quadrado. 620 milímetros de água por metro quadrado são 600 litros por metro quadrado. Portanto, a pessoa não tem noção de quanta água é utilizada na rega. Mas esta camisa custou pelo menos 2.000 litros de água. Portanto, a produção do algodão, mais a água bebida por o operário que fez o fio, mais o que usou os botões, isto tem mais de 2.000 litros de água. Portanto, quando a pessoa compra uma camisa nova, deve pensar se faz mesmo falta ou não, porque está ali a gastar 2.000 litros de água. Então, num campo de milho, a água utilizada são 600 milímetros por metro quadrado. Isto foi o que utilizou este agricultor. De acordo com o nosso modelo, ele se tivesse utilizado só 500 milímetros, portanto menos 20%, ele teria transpirado a mesma quantidade de água. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele regou com 120 litros a mais. Estes 120 litros passaram para o aquífero. Portanto, roubaram nutrientes e foram contaminar a água do aquífero com esses nutrientes. Mas, se ele tivesse regado com um bocadinho menos de água, então, se ele tivesse transpirado só 94% da água que ele poderia ter transpirado, então ele teria utilizado só 400 milímetros de água. Portanto, ele iria ter uma produção um bocadinho mais baixa, mas podia ser até que não perdesse dinheiro. E agora vou passar isto aqui. Já falei um bocadinho destes slides e dos processos no solo. Uma coisa que nós temos de saber, então, como disse, é se o modelo está a funcionar bem ou a funcionar mal. Aqui temos resultados do modelo, as bolinhas são medições de biomassa, portanto, do crescimento da planta, e a curva azul é com o modelo que nós temos ali do técnico, e este é com o modelo da FAO, da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Os dois dão mais ou menos a mesma coisa e os dois dão crescimentos da vegetação mais ou menos iguais. Portanto, o modelo estaria bem. Agora, aqui, isto é um projeto que nós começámos agora em setembro, que
damos um nome engraçado, Water Forever, e aqui o objetivo, portanto, normalmente na rega, então como disse, recapitulando o objetivo da rega, na rega o primeiro objetivo é que não haja lixiviação de água. Isto é, o primeiro objetivo é que nós coloquemos no solo a água que a planta é capaz de transpirar e não mais do que essa. Mas todos nós sabemos que quando vamos comprar fruta, há umas maçãs que são mais doces, outras são menos doces, há umas uvas que são mais doces, outras menos doces, há uma fruta que é mais bonita, outra menos bonita. E então este projeto aqui, que é feito por um consórcio aqui de 4 países, eu vou passar isto aqui também, tem como objetivo fazer o que é normalmente designado por um déficit de irrigação controlado. Então, o que é isto, o déficit de irrigação controlado? E os casos de estudo são vinha e citrinos. O objetivo aqui é que a planta tenha a água toda que ela gostaria de ter numa fase do ciclo e noutra fase tenha menos água. E nessa fase ela vai acumular mais açúcar, ou vai, no caso dos limões, vai fazer limões com uma casca mais fina e mais resistente, e aquilo vai ter mais valor comercial. Portanto, a ideia aqui é ajudar o agricultor a gastar menos água e a produzir produtos com maior valor por quilo. E, portanto, ele até pode produzir um bocadinho menos quilos, mas vai faturar mais. E, portanto, este é o esforço que atualmente está a ser feito. Portanto, então, eu vou passar aqui isto e vou entrar no cenário que é para dar tempo a algumas perguntas. Portanto, a agricultura, isto aqui é um trator moderno. Agora, é uma fotografia do trator, até eu fiquei impressionado com o trator do senhor chamado João Coimbra, que é uma família de agricultores, e ele no primeiro dia é que o trator passa no terreno, é o condutor do trator que faz o caminho, e no segundo dia o trator já sabe qual é o caminho e o condutor do trator só lá sabe para ver se está tudo bem. Portanto, isto é o tipo de coisas que tem dentro do trator. Isto são sensores e aqui os tais drones e tal. E os satélites. E, portanto, o objetivo neste caso é este senhor, quando fez esta apresentação, disse que quando começou a usar a agricultura de precisão, aumentou a faturação e reduziu os consumos de água em 30%. Então, isto eu vou passar. Então, em sumário, os satélites seguem a estratégia do Aristóteles. Agora, para levar isto para lá muito para trás, o Aristóteles dizia que o que existe é o que eu vejo. E que, portanto, era um experimentalista e para ele o que ele vê. Os satélites veem coisas e veem coisas e dizem-nos que o que lá está, o que existe. Os modelos seguem a estratégia do Platão e que inventou a alegoria da caverna, porque ele dizia que o que existe é o que eu entendo e não o que eu vejo. Portanto, se eu vejo e não entendo, não sei se estou a ver a realidade, então inventou a alegoria da caverna para mostrar que a pessoa pode ver sombras que não são a realidade. Os dois têm razão e por isso isto tem mais de 2000 anos, esta discussão, e atualmente ela ainda é atual, porque na realidade nós somos tentados a entender aquilo que vemos. Nós temos de ter uma força qualquer que nos obriga a pensar nos assuntos. E se nós não virmos, não pensamos. E portanto, muitas vezes temos que ver aquela realidade de diferentes ângulos até entendermos o que é que lá está. E, portanto, então esta é a mensagem que eu tenho para vocês. Os satélites são essenciais, eles dão-nos montes de informação que normalmente é barata, a resolução pode ser maior ou menor, se for de baixa resolução, normalmente aquela informação é gratuita, mas aquela informação tem que ser trabalhada para dar origem a produtos que tenham interesse para a sociedade. E esses produtos estão normalmente associados a modelos, ou podem ser associados a modelos. No meu caso são. E um dos produtos das imagens de satélite, então,
é a rega. E a rega o que é que tem que ter? Tem que ter um modelo para a dinâmica da água, tem que ter um modelo para o crescimento da vegetação, portanto, nós temos que saber qual é a quantidade de água que cada planta precisa, nós temos que saber qual é a quantidade de nutrientes que cada planta precisa. Se nós não demos a água que a planta precisa, ela vai crescer menos, se não demos os nutrientes que a planta precisa, ela vai crescer menos e, portanto, e depois a interação da água da planta com o solo e da rega com o solo é uma questão também importante. Portanto, o agricultor normalmente esforça-se por proteger o solo, porque o agricultor, como disse, normalmente é filho de agricultor e ele herda do pai um terreno. Se o terreno não for produtivo, ele fica a perder. A industrialização da agricultura também mudou isto, porque pode vir uma empresa da China, chega aqui, compra um terreno, faz uma agricultura fabulosa durante 30 anos e depois vai-se embora. E nós ficamos com um terreno que não presta. E por isso, a necessidade de controlar o que se faz na agricultura, ou a tecnologia, digamos, antes não havia tecnologia, não havia tanta necessidade de controlar, era só deixar ir como cada geração era igual à anterior. A introdução de tecnologia na agricultura obriga à introdução de regulamentação também na agricultura, porque nós podemos destruir o solo que demora muitos séculos, milhares de anos a reconstruir. E, portanto, a rega pode contribuir para melhorar o solo ou pode contribuir para destruir o solo. E quando a pessoa fala aí na praça pública, há umas pessoas que dizem que a rega destrói, há outras que dizem que a rega melhora e nenhum tem razão. A pessoa tem que saber quando é que melhora e quando é que destrói. Para isso tem que ter então os modelos e os modelos só funcionam se tiverem dados. Ok, então é isso que eu queria dizer. Vamos ter 1 ou 2 minutos para perguntas. Não me digam que a fome já está assim a apertar. Ok. Bom dia, o meu nome é Carmen Rosário, sou da Escola Secundária de Castro Verde, no meio do Alentejo, uma zona seca. Muito seca agora mesmo. Não é que eu esteja a pensar em dedicar-me à agricultura, e muito menos à rega, porque no Alentejo agora seria certamente mau, mas eu queria perguntar como é que um agricultor comum tem acesso a essa informação toda. Isso está disponível? É só para quem tem muito dinheiro ou como é que isso funciona? Não, está disponível e é incentivado. Portanto, nós temos estado a trabalhar com a Federação Nacional de Regantes e os regantes alentejanos são associados da Federação. Normalmente, cada zona de regadio é servida por uma barragem, e a barragem é gerida pela Associação de Regantes local. Essa Associação de Regantes está associada na Federação Nacional de Regantes, que é ali em Coruche. E, portanto, nós estamos a desenvolver isto em colaboração com eles. Nós vamos buscar dinheiro a projetos europeus, porque os agricultores, normalmente, há agricultores ricos, não é? Mas nem todos são ricos, e há dinheiro para isto, como disse, porque isto é um problema potencial, então há dinheiro, a sociedade preocupa-se com isto e disponibiliza dinheiro, há fundos para isto. Então nós vamos buscar, normalmente, financiamentos europeus e juntamos à Federação Nacional de Regantes a uma associação local de regantes e é lá que nós levamos isto a cabo. Depois temos um serviço montado e há agricultores que estão inscritos e nós, para cada um deles, fazemos previsões todas as semanas da água com que eles devem regar na semana seguinte e enviamos para eles, através de SMS, ou então através de uma aplicação de telemóvel que eles registram-se lá, dizem que os terrenos deles ficam associados ao login deles e eles vão lá e veem quanto é que têm que regar. Como disse, a questão aqui, a dificuldade, no primeiro tempo, vai ser eles acreditarem no que nós estamos a dizer. E portanto, a estratégia que seguimos é normalmente ter um caso de demonstração. Eles dispensam-nos lá 100 metros quadrados e nós fazemos o ensaio para lá. E eles recebem incentivos para isto, porque os subsídios antigamente a União Europeia dava subsídios à produção.
E foi assim que os franceses começaram a produzir em excesso, os alemães em excesso. Atualmente a política agrícola comum mudou e dá subsídios à qualidade. E então o agricultor agora, para receber subsídios, tem que produzir, mas também tem que mostrar que tem que produzir com qualidade, ele tem que se esforçar. E então esse é o incentivo que ele tem para utilizar essas coisas. Boa tarde. Boa tarde, sou Alexandra Ferreira da Silva, da Escola Secundária da Boa Nova, Lessa da Palmeira, Matosinhos, Porto. E queria fazer a seguinte pergunta. Se eu bem entendi, há bocado disse que da interação entre satélites, eles podiam interagir uns com os outros. E havia um deles que detectava se a quantidade de água diminuía, não é? A massa diminuía, e portanto ele era atraído com uma força gravítica menor e atingia uma altitude maior. E o outro satélite detectava isso, certo? Exato. Bem. Então e o outro satélite também não é afetado pela... Mas vai atrás. Portanto, ele quando lá chegar vai ficar sujeito à mesma força. Sim. Mas como vai com atraso, há um que vai à frente. Sim. E o da frente é puxado para baixo ou pode ir mais acima. E há um que vai atrás, mas ainda não foi acionado pela mesma força. Tá. É por isso que tem que ser dois. Que é o sistema engenheiros, por isso eu falei que eu nunca, quando vi aquilo, fiquei... A primeira vez que me falaram disso, tive a mesma dúvida, exatamente que colocou. E depois é que percebi que eram dois e então eles estão... O outro deve estar a uma distância maior e, portanto, não... E eles vão um atrás do outro. E então, quando o da frente é puxado para baixo, o de trás não é, e ele vê que aquele foi para baixo. E entretanto, o de trás vai chegar lá também, ele também vai ser puxado para baixo. Aí o outro, ele vê o outro a subir, mas para eles depois têm aquelas contas todas feitas. Claro. Mas é assim. Tá, muito obrigada. Nada. Mais alguma questão? Então, resta-nos agradecer novamente ao Dr. Ramiro Neves.